A imagem de um céu alaranjado, coberto por fumaça tóxica. Uma inteligência artificial tomando decisões sobre sua vida, sua carreira e até suas relações. Supermercados vazios, comida artificial e uma nova geração que nunca pisou fora de casa. Parece exagero? Para os Simpsons, não. Estamos nos últimos meses de 2025. E o que antes era apenas sátira, agora começa a se materializar diante dos nossos olhos. O que os Simpsons previram para 2026 não é só estranho, é desconcertante. Do colapso das Big Techs a uma possível guerra silenciosa por controle digital, as peças estão se encaixando. E o que mais assusta, algumas dessas previsões já começaram, sem alarde, sem manchetes, como se fossem apenas o curso natural das coisas. Mas quem está prestando atenção, sente. Há algo no ar. A sensação de que cruzamos um ponto sem retorno. Por mais de 3 décadas, a série animada foi vista como uma paródia inteligente do cotidiano americano. Só que, pouco a pouco, ela passou a acertar com uma frequência desconfortável. Escândalos políticos, pandemias, invenções tecnológicas, disputas globais, até eventos climáticos extremos. O que era brincadeira virou profecia. E agora, com a aproximação de 2026, o tom das previsões ficou mais sombrio. Vamos olhar com atenção para esses episódios. Não como entretenimento, mas como sinais. Porque, se parte do que os roteiristas escreveram como piada já aconteceu, o que nos impede de acreditar que o resto está a caminho? Em um dos episódios, uma inteligência artificial doméstica assume controle da casa e, em poucos minutos, começa a tomar decisões que substituem completamente o livre-arbítrio dos moradores. O curioso é que, enquanto assistíamos a isso em 2011 como ficção, hoje vemos robôs humanoides sendo treinados para ensinar crianças, algoritmos decidindo quem será promovido, demitido ou aceito em um relacionamento por meio de plataformas. A inteligência artificial já não é mais assistente, ela está se tornando supervisora. E essa transição aconteceu de forma tão silenciosa que a maioria nem percebeu. Outro ponto que começa a chamar atenção é o tema da escassez. Em um episódio de tom absurdamente distópico, a cidade de Springfield enfrenta um colapso alimentar. O sistema de distribuição entra em colapso, e o que sobra são alternativas sintéticas, hambúrgueres impressos, pílulas nutritivas, carnes criadas em laboratório. Agora, veja o noticiário. Startups bilionárias criando comida do futuro como solução para crises ambientais, falta de terra cultivável e mudanças climáticas extremas. Isso pode soar como inovação. Mas para quem assistiu aos Simpsons, a sensação é outra, um déjà vu desconfortável. E talvez o mais ousado e perturbador tenha sido o episódio em que a vida em Marte se torna uma obsessão global. Pessoas vendendo tudo para embarcar numa nova chance, enquanto a Terra afunda em crises. O tom era de sátira, claro, mas agora, com megabilionários disputando quem coloniza Marte primeiro, a previsão parece menos um exagero e mais uma tendência. Elon Musk já declarou que espera os primeiros habitantes fixos no planeta vermelho por volta de 2026. E se isso realmente acontecer, o que deixaremos para trás? As linhas entre ficção e realidade nunca estiveram tão borradas. E talvez seja essa a verdadeira provocação por trás de tudo isso. E se a série não estiver apenas prevendo o futuro, mas preparando a audiência para aceitá-lo? Enquanto nos aproximamos de 2026, cresce a sensação de que não estamos mais apenas vivendo mudanças. Estamos vivendo roteiros. E o mais desconcertante, talvez esses roteiros tenham sido escritos décadas atrás. A ironia de tudo isso é que, enquanto parte da audiência ria das previsões dos Simpsons, algumas mentes mais atentas viam ali algo mais profundo. Um tipo de alerta velado, camuflado em meio ao humor. E conforme avançamos para 2026, essas piadas ganharam peso. Porque muitas delas já não são projeções. São realidade documentada. Um episódio marcante mostra a população de Springfield conectada o tempo todo por meio de óculos inteligentes, que projetam anúncios diretamente no campo de visão das pessoas. Um mundo onde até os pensamentos são monetizados. Anos depois, a Apple lança o Vision Pro. E o mais curioso, os primeiros testes indicam justamente isso, uma vida imersa em realidade aumentada, com sobreposição de interfaces, produtos, instruções e rastreamento de emoções. A tecnologia não apenas vê para onde você olha. Ela detecta quanto tempo você olha, como você reage e o que sente. A propaganda, agora, não invade só sua tela, invade sua mente. Esse tipo de previsão não é isolado. Em outro episódio, um apagão digital paralisa Springfield.
Bancos, hospitais, supermercados, tudo entra em colapso. Ninguém sabe o que fazer sem internet. O episódio foi tratado como comédia do caos, mas em agosto de 2025, a cidade de Reno, em Nevada, viveu algo semelhante. Um colapso em cadeia após um ataque cibernético às redes elétricas locais. Durante horas, não havia luz, sinal de celular, caixas eletrônicos, nem água encanada em alguns bairros. Um teste de vulnerabilidade que deixou claro: não estamos prontos para perder o controle digital. E o pior, tudo indica que esse tipo de apagão pode se repetir, em escalas maiores, em diferentes partes do mundo. Os Simpsons também tocaram num tema desconfortável: a substituição total da força de trabalho humana por robôs. No episódio, Homer é demitido e substituído por uma inteligência artificial. No começo, ele tenta se rebelar, mas logo percebe que ninguém mais se importa. Todos já foram trocados. É engraçado, até você se lembrar de que, só em 2025, milhões de empregos foram extintos nos Estados Unidos e Europa, especialmente nas áreas de teleatendimento, produção de conteúdo, logística e transporte. O que começou como automação agora virou exclusão silenciosa. Um processo acelerado, impessoal e muitas vezes irreversível. E onde estávamos quando isso começou? Assistindo, compartilhando vídeos de robôs dançando, rindo de atendentes digitais que cometiam erros absurdos. Até que, de repente, eles ficaram melhores, mais rápidos, incansáveis, mais baratos. E agora, muitos profissionais estão percebendo que seu lugar foi tomado enquanto eles ainda estavam tentando entender o jogo. Mas não é só a economia que preocupa. Há um episódio em que Lisa visita o futuro alternativo de 2026. A cidade parece limpa, avançada, pacífica. Mas tudo é artificial. A vegetação é feita de fibra sintética. O céu é uma projeção. E as pessoas não falam mais entre si, apenas interagem por meio de avatares. A crítica é clara: estamos trocando o mundo real por um simulacro confortável. E hoje, com a explosão de metaversos corporativos, cidades virtuais e o surgimento de relacionamentos 100% digitais, essa previsão já nem parece exagerada. Plataformas como MetaWorld, Neuralgrid e Eunoia já permitem que você crie uma versão de si mesmo, idealizada, eterna, comercializável. E o mais curioso, milhares de pessoas estão vendendo suas identidades digitais como NFT, alugando suas vozes para dublagens automatizadas ou autorizando cópias de si mesmas para tarefas repetitivas. A promessa: liberdade. Mas a sensação é outra: alienação. Os Simpsons captaram esse sentimento há anos, com uma precisão quase cirúrgica. Um dos roteiros mais estranhos mostra Marge implorando para a família se desconectar e passar um dia ao ar livre. Mas ninguém consegue. A natureza assusta. O silêncio incomoda. E quando finalmente eles tentam se reconectar com o mundo físico, descobrem que quase tudo já foi automatizado, da comida ao afeto. Hoje, essa cena não parece tão absurda. Em grandes centros urbanos, já existem restaurantes com garçons robôs, psicólogos virtuais, professores de inteligência artificial e até aplicativos que geram companhia emocional com base no seu humor e histórico de navegação. São substituições sutis, mas que desmontam lentamente a ideia de convívio humano real. E tudo isso nos leva a uma pergunta inquietante: essas previsões estavam tão adiantadas, ou o mundo apenas foi se moldando aos seus roteiros? Porque há um padrão aqui. Não se trata apenas de tecnologia. Trata-se da maneira como as relações humanas estão sendo reorganizadas. Os Simpsons não previram apenas gadgets e crises. Eles apontaram um caminho, sombrio, silencioso, em que as pessoas, pouco a pouco, deixam de interagir com o mundo como ele é, para viver numa versão filtrada, mediada, confortável. Uma simulação da realidade. Otimizada, previsível, mas profundamente solitária. E se 2026 for o ano em que essa simulação se torna regra, e não exceção? Se existe algo mais perturbador do que a precisão das previsões feitas pelos Simpsons, é a reação do público diante delas. Porque, ao invés de gerar alerta ou reflexão, muitos passaram a tratá-las como uma espécie de fetiche, um espetáculo da coincidência, como se o futuro pudesse ser reduzido a memes e easter eggs. Mas no fundo, o que essas previsões têm revelado não é apenas o rumo do mundo, e sim, a forma como estamos perdendo o controle dele sem sequer perceber. Um episódio pouco lembrado, mas extremamente simbólico, mostra Springfield em estado de pânico após a aprovação de uma nova lei que restringe completamente a liberdade de expressão. Cartazes são retirados, livros recolhidos,
Rádios desligados. Em poucas horas, a cidade se transforma em uma distopia controlada por algoritmos e protocolos burocráticos. O mais assustador? Isso já está acontecendo. Durante o segundo semestre de 2025, diversos países aprovaram legislações que, sob o pretexto de combater desinformação, passaram a controlar drasticamente o que pode ou não ser dito nas redes sociais. Plataformas como X, TikTok e YouTube já enfrentam restrições severas em regiões como União Europeia, China e, agora, partes dos Estados Unidos. Palavras são automaticamente suprimidas. Vídeos somem sem aviso. Vozes são silenciadas por critérios que ninguém entende completamente. Os Simpsons não nomeiam os mecanismos, mas mostram com clareza a consequência: um mundo onde ninguém sabe mais o que é permitido pensar. E não para por aí. Em outro episódio, uma elite secreta dentro de Springfield organiza festas privadas em túneis subterrâneos, com acesso apenas para convidados extremamente ricos ou influentes. Lá, dizem, são tomadas decisões que afetam toda a cidade. O povo, na superfície, vive alienado, entretido com pequenas tragédias e manchetes manipuladas. Essa trama, que parecia ridícula à primeira vista, passou a ganhar novo significado após os vazamentos de 2024-2025, que apontam para encontros secretos de bilionários em ilhas privadas, complexos subterrâneos e redes de influência silenciosa envolvendo políticos, magnatas da tecnologia e figuras do entretenimento. Muitos desses eventos, embora reais, permanecem envoltos em mistério, documentados apenas por drones anônimos, fragmentos de e-mails ou relatos abafados. Coincidência? Ou os roteiristas sabiam algo que o público ainda não tinha coragem de aceitar? O criador da série, Matt Groening, raramente comenta sobre essas previsões. Mas em uma entrevista rara concedida em 2022, ele deixou escapar uma frase enigmática: a comédia é só o disfarce. A verdade está nos detalhes que ninguém percebe. Desde então, teorias se multiplicaram. Alguns acreditam que roteiristas ligados à série possuem acesso a círculos de poder. Outros sugerem que parte do conteúdo é baseado em documentos vazados ou relatos internos de consultores que nunca tiveram seus nomes revelados. Mas talvez a explicação mais desconfortável seja também a mais lógica. Talvez os Simpsons tenham apenas observado com atenção. E nós? Não. Porque, se você reassistir os episódios com olhos mais atentos, verá que as mensagens sempre estiveram ali. A manipulação do sistema judiciário. A ascensão de candidatos absurdos. A transformação da escola pública em uma linha de produção emocionalmente esgotada. A substituição da curiosidade pelo consumo. A normalização da vigilância. A ilusão de liberdade em um mundo cada vez mais vigiado. E isso nos traz a um ponto final, talvez o mais perturbador de todos. Num dos episódios mais sombrios, Homer acorda numa Springfield completamente vazia. Casas abandonadas. Lojas fechadas. Sem sinais de vida. Ele caminha por ruas que antes estavam lotadas, chamando pelas pessoas, mas ninguém responde. Até que, no final, ele encontra uma tela flutuando no ar. Nela, aparece a seguinte mensagem: você escolheu a simulação. Bem-vindo à sua bolha. Hoje, isso soa como uma metáfora dolorosamente precisa. A cada escolha digital que fazemos, a cada dado que entregamos, a cada bolha de conteúdo em que nos afundamos, nos afastamos do mundo real. E talvez o futuro não seja feito de grandes explosões ou revelações apocalípticas. Talvez o fim do mundo, ou pelo menos, do mundo como conhecíamos, esteja vindo em silêncio. Com filtros coloridos. Com assistentes digitais simpáticos. Com conforto sob demanda. E com a sensação reconfortante de que está tudo bem, enquanto tudo desmorona. E se os Simpsons não estão prevendo o futuro, mas apenas nos mostrando o presente que fingimos não ver?